Meu nome é Jamil Abdallah Saad, eu sou nascido e criado na cidade de Uberaba, onde permaneci até os meus 23 anos, até a minha graduação médica, realizada na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, na própria cidade de Uberaba, e que hoje compõe ao UFTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Após essa graduação, eu me desloquei para São Paulo, onde realizei a minha formação cardiológica no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, a partir do ano de 1983 até 1985 na cardiologia clínica, e a seguir complementei essa formação em hemodinâmica e cardiologia intervencionista a partir do ano de 1985, terminando ao final de 86. Após esse período, eu me transferi. Tive uma oportunidade, um convite para trabalhar em Belo Horizonte, para lá me transferi, onde permaneço exercendo minhas atividades profissionais até hoje. A partir do ano de 92, eu me tornei coordenador de 2 centros do Serviço de Cardiologia Intervencionista no Hospital Felício Roxo e no Hospital Socor, e continuo exercendo essas funções ainda hoje, o que me dá uma longa convivência com colegas e uma integração muito grande com toda a comunidade cardiológica do nosso estado. Eu acho que à época já tinha havido uma primeira onda de expansão da cardiologia intervencionista, antes muito concentrada em São Paulo e um pouco no Rio de Janeiro e em algum outro centro. Já existiam vários serviços consolidados em algumas capitais e mesmo em algumas cidades do interior. Mas a essa época, foi o final do ano de 86, houve uma oportunidade através da transformação da especialidade de especialidade diagnóstica em especialidade terapêutica e intervencionista, e aí então houve a necessidade de abertura de novos serviços, e eu acredito que eu tenha me beneficiado deste momento da especialidade, e então me transferi para Belo Horizonte, apesar de não ter relações familiares, nem relações de amizade muito consolidadas nessa cidade. Foram realmente oportunidades de trabalho e oportunidades profissionais, e me sinto muito satisfeito em ter sido acolhido e poder ali ter desenvolvido toda a minha atividade, que me preparou para novos desafios que eu acabei exercendo ao longo da minha vida. Me sinto muito honrado em ter a oportunidade de mencionar esses fatos. Em Uberaba, nós tínhamos um professor, Dr. Lineu Miziara, que havia recebido formação no Dante Pazanese, foi uma das primeiras pessoas da nossa cidade a se transferir para São Paulo, e ele foi o responsável pela formação de uma geração vasta de cardiologistas intervencionistas e de cardiologistas por todo o país. Essas pessoas migraram de Uberaba, se transferiram para outros centros e realmente acabaram assumindo uma posição de muito destaque, muitas delas até na cardiologia intervencionista. E eu também, comigo não foi diferente. Eu também sofri essa influência, que foi uma influência muito positiva e muito envolvente durante a minha formação, e havia sempre entre as pessoas que optavam pela cardiologia o desejo e o sonho até de se ir para São Paulo e realizar essa formação no Dante. Foi o que eu consegui com muito êxito. Depois, no Dante Pazanese, me interessei pela cardiologia intervencionista e, evidentemente, a figura do Dr. Eduardo Souza foi marcante na minha trajetória, e a gente sempre procurava se espelhar e se aproximar das atitudes e da visão que ele nos passava da cardiologia intervencionista, e essa foi uma influência muito positiva
que eu acredito que para a cardiologia intervencionista no Brasil como um todo, ele exerceu essa influência de forma indireta ou direta. No meu caso, pelas duas maneiras, de forma direta e de forma indireta pelo convívio e pela experiência de acompanhar todo o seu desbravamento e na realização de novas tecnologias e a contribuição que isso trouxe para a cardiologia como um todo no Brasil. Durante a formação em hemodinâmica, o contato era diário. À época, a gente realizava uma parte da formação no Dante Pazzanese durante o período da manhã e tinha a oportunidade de complementar essa formação na Beneficência Portuguesa, no Hospital do Coração. Então nós tínhamos um contato diário através da discussão de casos, através do acompanhamento técnico dos exames e foi um período de enorme proveito e a especialidade não tinha a dimensão que ela tem hoje. A gente provavelmente tinha mais tempo para estar juntos, para discutir casos. O volume de trabalho, ele nos permitia esse tipo de regalia que eu acho que foi muito importante e contribuiu muito para poder aprimorar a nossa técnica e a nossa visão da especialidade. Meu pai era um imigrante, ele faleceu no ano de 1990, era um imigrante libanês que se casou com filha de imigrantes libaneses e eles eram da mesma região no norte do Líbano, próximo à cidade de Trípoli. As famílias eram dessa mesma região e aqui no Brasil havia vários primos e vários tios de meu pai que foram as relações de amizade e de família que a gente sempre se espelhou. Entre esses membros da família havia médicos, entre eles um cardiologista do Rio de Janeiro, o Dr. Edson Abdallah Saad, que sempre serviu de alguma forma de uma referência para a família. Então, quando nós éramos, ele tinha uma diferença de idade grande e a gente sempre ouvia, olha, se você pensa em fazer medicina, você tem que ser como o Edson. Então, isso sempre nos influenciou muito, tanto a mim como ao meu irmão também, que é médico, Mário Saad, que trabalha em Campinas, e isso nos influenciou muito. Paralelamente a isso, durante a minha adolescência, eu tive um problema de saúde, eu tive uma síndrome de Guillain-Barré e fui acompanhado por vários médicos e observava as atitudes e a maneira como eles se dedicavam e olhavam para aquele tipo de situação, e aquilo inevitavelmente eu acredito que tenha me influenciado bastante e me despertado ainda mais. E, apesar de eu nunca ter pensado em fazer outra coisa que não fosse medicina, desde pequeno sempre falava em fazer medicina, eu acredito que essas experiências e essas relações familiares contribuíram de alguma forma para poder consolidar e impulsionar me impulsionar mais objetivamente nessa direção. Meu pai se chamava Sami Abdallah Saad e minha mãe se chama Odete Mus Saad, ainda viva, felizmente, e a gente ainda tem a oportunidade de compartilhar a convivência com ela. Após eu ter terminado a minha formação, é muito interessante a gente acompanhar as transformações que a sociedade vai sofrendo ao longo do tempo. Se não me falha a memória, logo após a minha formação, foi um período em que assumiu a presidência da sociedade o Dr. Wilson Pimentel, com quem a gente conviveu intensamente e de uma maneira muito cortês e com uma influência também muito forte durante a formação como especialista em cardiologia intervencionista. E ele já mencionava a intenção da sociedade se organizar mais efetivamente em torno de uma tendência a se transformar numa especialidade e uniformizar essa formação.
a categoria de membro titular, que eu me recorde, ela foi muito divulgada a partir desse período, e com os pré-requisitos estabelecidos, dando mais estrutura à formação do especialista. E então, logo após terminar a minha formação, quando eu me transferi para Belo Horizonte, 1 ou 2 anos após, eu já me interessei muito para poder cumprir os requisitos que eram necessários. É importante dizer que hoje esse tipo de preocupação, ele ocorre, eu acredito, mesmo durante a formação do profissional. Como esta tendência ela se deu no momento em que eu já estava formado, no meu caso em particular, ela ocorreu posteriormente. Eu acho que essa é uma das oportunidades que a gente tem de refletir sobre a importância da criação de normas, da criação de conceitos e da organização da sociedade. Hoje isso é uma coisa tão incluída na perspectiva do cardiologista intervencionista, que na própria formação ele já se preocupa em adquirir a titulação necessária. No meu caso, como foi esse período de transição, eu ingressei um pouco depois, quando já estava exercendo minhas atividades profissionais. É um dos bons exemplos que a gente tem que citar de colocação de normas e de requisitos bem sucedida, como ela durante a própria formação já começa a fazer parte da perspectiva do associado. Isso aconteceu no ano de 1990, eu já trabalhava em Belo Horizonte e aí então eu me tornei membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia, à época, Departamento de Hemodinâmica e Angiocardiografia da SBC. O primeiro congresso de que participei foi realizado no Ceará em 1986. Foi o primeiro congresso em que eu fui. Eu comecei a participar da vida associativa mais intensamente na própria cidade, no próprio estado, em Minas Gerais, e isso inevitavelmente vai nos trazendo oportunidades de relacionamento e de convivências que acabam se transformando numa coisa muito maior e talvez impensada num primeiro momento. A minha participação nacionalmente, ela começou em 1997 com a realização do Congresso Brasileiro de Hemodinâmica na cidade de Belo Horizonte. Foi a primeira vez que o congresso foi realizado em Minas, e isso evidentemente traz uma exposição e uma convivência muito grande com a estrutura da sociedade. À época era presidente da sociedade o Dr. Heitor Guissone de Carvalho, acompanhado do Dr. Gilberto e do Dr. Gilberto Laorgue Nunes, do Dr. Stella, e a gente acaba realmente convivendo e estabelecendo um vínculo muito estreito com essas pessoas. Eu acho que a oportunidade de realizar um congresso talvez seja uma experiência, um teste que a pessoa faça com relação à visão que ele pode trazer da convivência e da confluência de interesses e objetivos, e como se processa, como se organiza toda a visão que ele tem da especialidade. Então, eu acho que em função disso, alguns colegas sentiram que eu poderia ocupar um cargo maior na condução da hemodinâmica nacional, e eu acho que a partir daí foi uma coisa muito rápida, porque o congresso foi realizado no ano de 97, e no ano seguinte haveria a substituição, a posse da nova diretoria, sempre ligada ao nosso congresso, que se realizava historicamente nos meses de maio, junho. E aí então, estimulado por vários colegas e com apoios das pessoas que eu mais admirava e que eu achava que eram as que conduziam a sociedade com a visão realmente associativa e querendo distribuir aquele benefício a todos, estimulado por elas, eu me candidatei a esse pleito, e curiosamente foi a primeira vez que dentro da
da sociedade, eu acredito até que marcando o crescimento que a sociedade sofria naquele momento, foi a primeira vez que nós tivemos uma disputa para a ocupação desse cargo. Até então, as coisas eram feitas de maneira consensual e não tinha havido essa necessidade. Pela primeira vez nós tivemos essa situação e o mais importante é perceber que isso contribuiu ao invés de ter prejudicado a sociedade. Muitas vezes esse tipo de disputa pode trazer algum tipo de mágoa ou de rancor e isso pode perdurar. No nosso caso, isso não aconteceu absolutamente. Ao contrário, ele estimulou mais as pessoas e eu acredito que ele possa ter dado inclusive mais responsabilidade à equipe que era composta por mim, pelo Dr. André Labruni e pela doutora Cláudia Rodrigues Alves, ela na função de secretária, o André na função de tesoureiro. Eram os únicos 3 cargos que nós tínhamos dentro da direção da sociedade. E isso nos responsabilizou e nos envolveu muito para que a gente se dedicasse bastante e pudesse corresponder à confiança que havia sido expressa diretamente pelos associados que nos confiaram essa missão. É importante dizer que a sociedade ela vai se expandindo bastante e como ela tem um contingente de colegas absolutamente preparados, cuja formação ela é feita com muito rigor, isso torna a pessoa muito adequada para poder presidir. Então é natural que eventualmente mais de um colega tenha esse tipo de interesse, esse tipo de disposição, o que realmente se legitima a partir dos apoios que ele vai recebendo. Eu acredito que cada um dos sócios, cada um dos presidentes que ocuparam essa posição contribuiu de forma decisiva. Nós tivemos a grande felicidade de ter muitos bons representantes, não estou querendo fazer juízo nenhum da minha gestão, mas simplesmente analisando todos os colegas que me antecederam e que me sucederam, cada um a seu modo e entendendo a prioridade do momento, foi responsável por criar uma condição para a sociedade crescer. Entendeu o momento que a especialidade vivia, entendeu o momento que a sociedade deveria exercer para poder garantir essas conquistas e essas melhorias para muitos, expandir isso e soube realizar. Me lembro que na gestão do Dr. Mangione foi quando nós criamos a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E foi uma coisa decidida de maneira muito madura, com muita consciência, que ele tivesse mais um mandato para poder consolidar esse tipo de situação, porque muitas vezes essas coisas são feitas, mas elas não se resolvem exclusivamente numa decisão de assembleia. A consolidação delas na prática, no dia a dia, ela vai requerer um esforço enorme e uma pessoa que esteja familiarizada e adaptada a esse tipo de interesse, ela vai poder exercê-lo com muito mais facilidade. Da mesma forma, durante o meu mandato, nós tivemos outros desafios. Depois que a sociedade foi criada, a gente recebe ali uma série de coisas feitas e uma série de coisas que precisam ser ajustadas, porque a especialidade não para. A especialidade vai se transformando e a gente tem que pegar essa estrutura de sociedade e fazê-la valer no dia a dia. Então, nós existiu um clamor para que a gente pudesse incorporar o uso dos stents na prática do doente do SUS. Ela já ocorria nos doentes de planos privados de saúde, mas no SUS isso ainda não tinha sido feito. Houve várias tentativas na gestão anterior, mas é preciso que a gente tenha a oportunidade certa e o momento certo. Isso, às vezes, apesar de inúmeras tentativas, ela não ocorre numa gestão e vai ocorrer na outra. Foi o que eu tive a felicidade de presenciar durante o meu mandato, da gente poder criar a portaria. Existia o interesse do governo, na época era ministro da Saúde o José Serra,
e ele quis de fato que isso fosse feito. Coube à sociedade aproveitar essa oportunidade e ter feito uma portaria que satisfizesse, que estivesse em sintonia com o que o Ministério também pensava. E isso fez com que essa decisão fosse tomada de uma forma recorde. Em 15 dias, 20 dias entre o início do processo, a partir do início do processo, nós tínhamos a portaria publicada e no ano seguinte, foi no ano de 1999, a gente já começou a ter a possibilidade de implantar os estentes no SUS. Eu acredito que também graças a isso e à consolidação, houve uma movimentação no sentido de que a gente tivesse um tempo adicional, não só para consolidar, mas porque essas relações com o Ministério, às vezes elas se dão por uma empatia ou por uma oportunidade que você cria e você acaba criando um caminho dentro dessa estrutura e você tem que aproveitar. Nós tínhamos outras demandas para serem incluídas na tabela de procedimentos, os estentes em outros territórios, não só coronariano, a melhoria da remuneração por parte dos procedimentos realizados no SUS e, de fato, nós realizamos um grande trabalho a partir dessa confiança que se estabeleceu entre as partes, entre as pessoas e os técnicos envolvidos e a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica. Olha, é importante que a gente diga em relação a esse processo que existia sempre algum conselheiro dentro do Ministério que participava do ponto de vista técnico, dando informações em relação a como o Ministério estava vendo, mas foi uma transformação na Secretaria de Assistência à Saúde e que veio a informação através de uma dessas pessoas que trabalhavam no Ministério de que havia agora um momento e um interesse direto do Ministério em se envolver com isso. E aí nós nos dirigimos e contatamos algumas pessoas técnicas que trabalhavam e, para nossa surpresa, isso desenvolveu-se de maneira muito rápida. Eu acho que a confiança que se estabeleceu, a possibilidade da gente se envolver em todos os temores, eles tinham medo de que isso pudesse provocar uma explosão no custo que o Ministério teria que pagar, e a gente conseguiu junto com eles criar uma forma de remuneração que conseguiria atender a colocação da prótese sem assustar dentro de uma margem de custo que estava prevista. Fizemos reuniões na sociedade, convidamos os principais representantes de serviços públicos. Na época, fizemos uma reunião com o doutor Eduardo, doutora Amanda do Instituto Dante Pazanese, o Expedito e o Eulógio do INCOR, que eram as maiores instituições públicas e que já estavam de alguma maneira fazendo, mas não tinham ainda uma portaria, para que a gente não criasse nenhum tipo de atropelo e nenhum tipo de conflito em relação ao que estava escrito na portaria, o que estava sendo feito, para fazer com que a coisa transitasse da maneira mais harmônica, e o que foi feito, felizmente, isso contribuiu enormemente para poder garantir que isso fosse feito nesse prazo recorde. Eles tinham muito a visão do uso de prótese a partir do implante de marca-passo. Então, eles queriam que o implante do stent ele tivesse, ou que ele fosse realizado nos mesmos moldes do implante de marca-passo. Entre essas exigências, havia a criação de um formulário, onde eles imaginavam, através desse formulário, criar um banco de dados nacional que lhes permitisse acompanhar efetivamente o resultado daquela portaria e o resultado de longo prazo da liberação do uso dos stents. E isso foi feito com uma participação muito ativa da sociedade. Esse formulário era fornecido, ele era impresso pela própria sociedade, ele era passado aos distribuidores, à indústria de materiais, e eles tinham a responsabilidade de entregar o material para os hospitais com os quais eles tinham o contato, junto com esse formulário. E durante um tempo isso foi feito com muito rigor e isso foi cobrado com muito rigor. Infelizmente, com o passar do tempo e as modificações
que o governo sofre e outras diretrizes da Secretaria e do Ministério da Saúde, isso não foi mais realizado. Ao longo do tempo, isso deixou de ser feito. Eu hoje não trabalho diretamente com esse tipo de paciente, porque os hospitais que eu trabalho não têm mais convênio com o SUS, mas a informação que eu tenho é de que isso não é mais feito e isso realmente deixou de ter a importância. Eu acredito que se isso tivesse prosseguido, nós teríamos hoje uma base de dados muito sólida, inclusive para reivindicar algumas adaptações e algumas modificações naquela portaria. Porque uma coisa é feita durante uma época em que você tem o desenvolvimento técnico e científico coincidente com aquela época. Só que essas coisas mudam e novas alternativas surgem, novas indicações surgem, aquilo se amplia muito. E se a gente tivesse feito e tivesse esse tipo de acompanhamento ou esse tipo de contato permanente com o Ministério, eu acredito que hoje nós teríamos condições, por exemplo, de reivindicar o uso do estente farmacológico. Se nós fôssemos acompanhando ao longo do tempo a evolução dos pacientes, os desfechos clínicos que eles sofressem, certamente a gente poderia identificar uma população em que o Ministério teria também a mesma visão que a gente, de que para aquela população poderia ser muito mais útil, muito mais benéfico o uso do estente farmacológico. Essa é uma das situações que a gente lamenta, que não há uma continuidade de boas práticas, de boas iniciativas que são em determinado tempo adotadas. Eu acredito que o papel da sociedade de especialidades, um dos papéis fundamentais, é ela realizar uma interface entre o que é preciso ser feito cientificamente, o que é uma determinação acadêmica para o melhor tratamento do paciente e levar essa informação às estruturas que vão permitir, que vão fazer com que aquela inovação chegue para o paciente, para que ela possa ser adotada na prática clínica. O papel fundamental da sociedade, eu acho que é esse, sociedade de especialidades, é garantir à sociedade, à sociedade civil, aos usuários, aos pacientes, que são o objetivo de toda a nossa prática, de que aquela inovação esteja disponível para ela. Isso em todos os níveis, tanto no nível do paciente privado, como do nível do paciente previdenciário. Então, se a gente imaginar que esse é o papel da sociedade, eu acho que essa é uma grande conquista, porque ela beneficia o médico, mas ela não é feita para beneficiar o médico, ela beneficia o médico na medida em que ela dá a ele uma condição melhor de trabalhar e de exercer a sua verdadeira função. Antes que tivesse esse tipo de oficialização do uso das próteses pelo SUS, isso acontecia de uma maneira, às vezes, não uniforme. Porque o estente, além dele servir para tratar lesões mais complexas, ele servia também para controlar as complicações do uso do balão. Então, a gente às vezes dispunha de uma ou outra prótese para nos livrar de uma situação emergencial, e isso era feito de maneira diferente em cada um dos serviços. Cada um tinha uma doação de um estente, o outro usava estente numa determinada situação e garantia um outro tipo de estente para uma situação como essa. Então, assim, a gente procurava alternativas fora do contexto estabelecido, fora do contexto das portarias e dos regimentos do SUS, para poder nos livrar de situações emergenciais. Então, eu acredito que oficializar esse tipo de oportunidade foi extraordinário. É lógico que uma série de outras novidades, de uma série de outras modificações, a sociedade tem que sofrer, que elas são próprias da evolução que a sociedade vai adquirindo, da dimensão que ela vai tendo ao longo do tempo. Eu vou citar alguns exemplos do que nós percebemos que precisava ser feito. Foi um momento de transformação pela ampliação da sociedade. Então, nós tínhamos, por exemplo, um conselho deliberativo
que ele já não mais atendia à realidade e à dinâmica e o tamanho que a sociedade tinha. Se não me falha a memória, existiam 4 membros do Conselho Deliberativo para representar as regiões nacionais. E nós percebemos que em vários locais já estava havendo uma criação de organizações, de sociedades regionais e estaduais. Isso precisaria ser trazido para o seio da sociedade para que isso ficasse sempre sob um controle único, que a gente tivesse sempre a relação direta com o maior nível de representação institucional. Não poderia haver, por exemplo, um membro de um conselho deliberativo num estado ou em vários estados com sociedades paralelamente funcionando. Então, nós tivemos a preocupação em ampliar o conselho deliberativo de 4 para 10 membros. Eu acho que esse é um papel do presidente e de toda a sua diretoria de entender o que está acontecendo para poder evitar essas discrepâncias e evitar potenciais conflitos de informações e até de atitudes. Imagina que um membro da sociedade nacional pense uma coisa e um membro da representação regional ou estadual pense outra. Isso não pode acontecer. Então nós tivemos a preocupação em trazer isso para dentro da sociedade. Felizmente também isso foi feito com muito sucesso, com muita compreensão por parte dos colegas. Os congressos começaram a adquirir uma dimensão muito maior dentro daquela estrutura que nós mencionamos do início do departamento, e então a gente precisava, e novos distribuidores foram surgindo, novas empresas foram aparecendo, e a gente precisava do apoio de todos, do patrocínio de todas elas, da relação de interesses comuns que nós temos, que aquilo tivesse presente nos congressos. Então, outra coisa que nós tivemos que fazer foi criar categorias de patrocínio dentro da sociedade, que até então isso não se processava dessa maneira, que eram muito poucos os representantes, eram muito poucos os distribuidores. E essa ampliação também a gente precisa fazer dentro de normas, dentro de conceitos e critérios, para que isso possa corresponder ao que está sendo feito na prática. Outra situação que existia, a situação do cardiologista pediátrico, ele também começou a se criar essa figura da pessoa que trabalhava só com cardiopatia congênita, e muitas vezes a formação deles não era feita na cardiologia, era feita na pediatria, muitas vezes eles não tinham a formação da hemodinâmica geral, e muitas vezes eles tinham formação de ecocardiografia. Então nós tivemos também algumas discussões, mas todas também muito tranquilas, porque o nível de compreensão do cardiologista intervencionista é alto e aquilo precisava ser incorporado, porque essas pessoas começavam inclusive a sofrer restrições por parte dos convênios de pagamentos, porque eles não tinham o título. Então houve também essa necessidade, e isso felizmente foi trazido para dentro da sociedade e incorporado dentro da hemodinâmica, mantendo a solidez e a unidade do nosso departamento, que é da nossa sociedade. A gente achava que os contatos com o associado, eles eram muito espaçados e eram muito lentos, e a quantidade de coisas que aconteciam, elas exigiam um contato mais direto e mais próximo com o sócio. Então a gente começou com um jornal muito simples, muito acanhado, mas sempre com o cuidado de trazer as informações do que a diretoria estava fazendo, do que estava sendo planejado para proximamente ser adotado, exatamente para facilitar a comunicação com o associado. A ideia central foi a de não permitir um lapso de informação entre o que a diretoria fazia e que o associado enxergava dentro da sociedade, fazendo com que, no final das contas, quem faz a sociedade é o associado.
ele é que confia e acredita que a diretoria está agindo no seu interesse e então ele se torna muito mais dinâmico, muito participativo e ele é que acaba trazendo as grandes transformações que a sociedade sofre. Então nós tínhamos uma estrutura muito enxuta de trabalho e isso acabava sobrecarregando as pessoas da diretoria. Via de regra, a pessoa que morava em São Paulo acabava se sobrecarregando, como diz, na nossa diretoria, coube a doutora Cláudia, que desempenhou esse papel com muita competência, com muita dedicação, e ela, de fato, como era secretária da sociedade, ela também tinha a responsabilidade pela edição do jornal. Muita coisa ficou concentrada na atividade dela, primeiro pela confiança que nós tínhamos no trabalho dela e segundo pelo fato dela estar em São Paulo e poder acompanhar isso mais diretamente. Também durante a nossa gestão, a gente percebeu que vários centros o cardiologista intervencionista realizava, além das intervenções cardíacas, intervenções no território extracardíaco. Essa também foi uma necessidade de trazer para dentro da sociedade essa representação, porque ela era exercida por nós, mas não exclusivamente por nós. Além do cardiologista intervencionista, também o radiologista intervencionista realizava esse procedimento e começava a haver um interesse do cirurgião vascular e cardiovascular também em praticar essa área de interesse da doença aterosclerótica. Em alguns centros, em algumas cidades, em algumas regiões, o cardiologista, pela habilidade que ele tinha em realizar procedimentos num território de muito maior delicadeza, que é o território coronariano, ele foi a pessoa que impulsionou esses procedimentos, porque era muito mais simples para ele trabalhar. Então, apesar da gente ter, de fato, esse tipo de ação, ela, ainda hoje, ela é questionada por direito. Argumenta-se que pelo fato da gente não tratar o doente como um todo, isso não deva ser exercido por nós, o que eu acho que é uma besteira. A gente tem que realmente procurar trazer aquele tipo de procedimento que é realizado da melhor maneira, com a maior competência para o paciente. Se ele puder ser realizado pelo cardiologista intervencionista, ótimo. Se for o cirurgião vascular, idem. Se for o radiologista intervencionista, o que for melhor para o paciente é o que deve ser adotado. E em vários centros, em vários locais do Brasil, o cardiologista continua muito ativo nessa área, apesar das restrições que a gente tem sofrido por parte de alguns planos de saúde que não reconhecem aquela codificação como sendo uma codificação que possa ser usada pelo cardiologista intervencionista. Isso tem sido motivo de embates e nós, na época da nossa gestão, nós trouxemos para dentro da sociedade, mas sem criar um departamento isolado para o cardiologista intervencionista, um departamento de intervenções extracardíacas. Nós não queríamos que isso acontecesse e tentamos convencer a maioria dos sócios de que o caminho correto era trazer uma diretoria para dentro da diretoria da sociedade, mas que aquilo fosse uma coisa uniforme e aberta a quem quisesse realizar, porque o cardiologista intervencionista tinha as condições técnicas de realizá-lo no momento em que ele julgasse pertinente se envolver com esse tipo de procedimento. A gente frequentemente passa por momentos de transição, por momentos de adaptação da nossa prática. E cada um desses momentos, eu acho que ele traz perspectivas e traz também apreensões. Isso é indiscutível. As sociedades de especialidades, elas estão sofrendo um pouco a consequência dessas transformações. Nós estamos vivendo num ambiente de alguma maneira restritivo em relação à quantidade de recursos que vem sendo alocada para a saúde e fatalmente o custo muitas vezes elevado dos procedimentos que a gente realiza, ela faz com que a gente seja identificado como
um dos responsáveis por absorver grande parte dessa verba. Eu acredito que daí a dificuldade de se conseguir incorporar novos procedimentos na nossa área. Existe uma luta permanente que eu acompanho, que tem sido feita com muita competência dentro dos limites que a sociedade é capaz de exercer em relação à ampliação do uso de materiais para o paciente público. O assistente farmacológico ainda hoje não foi reconhecido, é uma lástima que isso aconteça, apesar dos esforços intensos que a sociedade tem empreendido para tal. O uso de novas alternativas, como o implante percutâneo da prótese aórtica, aí nem o plano privado, nem a Agência Nacional, a ANS, tem aceito incorporar. É evidente que eles vão resistir até quando puderem. Isso não é privilégio da nossa área, mas a nossa área, sendo uma área tecnológica e via de regra que demanda recursos, ela acaba ficando exposta e de alguma maneira na berlinda em relação a essa possibilidade. Mas eu acredito que os esforços estão sendo feitos, as demandas estão sendo encaminhadas e nós temos que perseverar. Eu acho que no momento atual, a perspectiva de tratar mais e mais doentes e tratar situações mais complexas, ela é real. Cada vez nós podemos fazer isso de maneira menos invasiva, mais confortável e mais segura. Então a perspectiva técnica para a especialidade, eu acho que ela é crescente. E como nós vivemos num país com grande restrição de recursos, esse embate vai prosseguir. E nós temos que exercer o nosso papel de sempre trazer à tona essa discussão e sempre estarmos dispostos, dentro das nossas instituições, a exercer a liderança que nos compete exercer, para garantir que da nossa parte nós vamos estar sempre disponíveis para lutar e para poder trazer o melhor para o paciente, que é o foco final de todas as nossas atividades. A Solace, ela é uma sociedade que nos traz... Foi no ano passado, foi no ano de 2013 que eu assumi a presidência e vou exercer essa função até 2015. Diferentemente de uma sociedade brasileira em que você está permanentemente em contato com os colegas, a sua própria diretoria e com os colegas, os associados, na Solace é um grande desafio, porque esses encontros são mais esporádicos e as próprias possibilidades de reuniões ela também não são muito frequentes. Além de tudo, existe, apesar da proximidade, existe uma barreira relacionada à língua e muitas vezes até interpretações equivocadas ou de forma ou de conteúdo. Então a gente tem que ter um cuidado enorme e aparentemente as coisas funcionam com muito maior lentidão e de fato elas acabam funcionando com muito maior lentidão, porque você ter um presidente aqui no Brasil com uma sede em Buenos Aires, com um continente enorme e com as relações internacionais todas que a gente tem, se torna difícil até a percepção do trabalho. Entretanto, eu acredito que a Solace pode exercer e tem exercido. Nós já tivemos vários presidentes brasileiros, eu sou o quarto a poder ter essa oportunidade. É exatamente o papel internacional que a Solace tem e o papel que ela pode ter junto à sociedade nacional de trazer um evento, de trazer um congresso com muito mais solidez e com muito mais exposição por parte dos convidados internacionais. A dimensão que o congresso adquire, ela não pode ser avaliada em termos da quantidade de pessoas de fora do país ou de outros
dentro do continente ainda, mas de outros países que vêm frequentar esse congresso quando ele é feito, por exemplo, de maneira conjunta com a sociedade nacional. Ele tem que ser visto com o aporte da imagem, da confiança, do relacionamento que a Solassi tem internacionalmente, e isso dá uma dimensão para que aquele congresso se realiza nacionalmente e ele seja inclusive mais frequentado e mais prestigiado por parte dos próprios membros daquele país. Eu acho que esse é o papel, ela não pode estar em conflito com a sociedade nacional, não vai estar nunca, porque ela não tem inserção dentro de regulamentações, dentro de normas, dentro de demandas que são próprias de cada país, com as suas particularidades, mas ela pode sim contribuir dentro dessa maneira, da relação internacional e da dimensão que ela traz a um congresso local, e nesse sentido eu acho que esse deve ser o foco do trabalho na Solassi, e é onde ela pode contribuir e somar muito ao trabalho da sociedade, no caso da nossa sociedade brasileira. Eu gostaria de deixar uma mensagem de respeito, de reverência a todo o trabalho que vem sendo exercido pela SBHCI ao longo de todos esses anos. Cada um de nós tem a oportunidade de ali exercer as suas atividades, de ali se dedicar, de empenhar o que você pode fazer de melhor em nome do associado. Cada um passa por momentos e por oportunidades diferentes uns do outro, mas a gente tem que aproveitar esse momento para enaltecer que a cada momento a gente percebe uma interpretação da realidade que está sendo vivida e um empenho grande para que sejam incorporadas inovações, que sejam trazidos benefícios para o associado, que tenha sido feita a defesa da nossa classe, que infelizmente tem sido humilhada e frequentemente ameaçada em várias oportunidades, e a sociedade tem feito esse papel. Evidentemente, quando isso não pode trazer um resultado muito objetivo, ela deixa uma plataforma para que em outro momento alguém possa ter uma oportunidade melhor. Então é preciso haver esse reconhecimento e é preciso haver essa reverência a essa sociedade que sempre se mantém muito próxima, muito unida, porque existe uma confiança enorme de que todo o esforço que está sendo feito, ele está sendo feito em prol do benefício do associado e jamais em termos de projeção pessoal para nenhuma das pessoas até hoje que eu acompanhei antes de mim e depois de mim ao longo de toda a nossa existência.